Era um garoto e como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas a fim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh lady, lady in the yesterday. Cantava Viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, ora chamado na América. Stop, oh Rolling Stones, stop, oh Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã lutar com o Vietcong. Ei, beleza. Ai, essa foi lá do fundo do baú mesmo, hein? Tô gripado, me faltou fôlego aqui. Quantas vezes a gente curtiu isso aí, com os Incríveis cantando, inclusive. Os Incríveis, olha só. Ô Marquinhos, estimado, essa questão da dinâmica da economia do sul do país aí, que se mostra muito superior à média nacional aí. Santa Catarina é um estado diferenciado. Nós somos diferenciados. Nós tivemos um crescimento no ano passado, 2018, de 7%. Enquanto que a economia brasileira cresceu aí menos de 1%. 7%. Algumas regiões como o Vale do Itajaí e o Norte tiveram um desempenho muito superior. Né? O Alto Vale, que é o nosso interesse maior, decresceu 1 ponto alguma coisa. Mas sofremos, a gente sabe, com a questão logística, a BR-470, a ausência de ferrovia, uma série que daria um dinamismo para a região, né? Então, mas a economia catarinense, mostra até, os analistas dizem, mostra que a retomada de alguma forma começou, porque as empresas, principalmente das regiões mais industriais do estado, começam a ter um reflexo. Então, 7% é um número expressivo. Seria assim, um número para o país fantástico, né? Voltamos aos números de 2014, que foi o 7%. Então, Santa Catarina, claro, população menor, uma população com a distribuição econômica do estado, é um estado que tem indústria, tem comércio, tem serviço, tem agricultura, tem agropecuária. O nosso agronegócio é muito forte. É muito forte, é variada. A nossa indústria também do norte, é a indústria metal-mecânica que está lá, a indústria de tecnologia também é forte. Tudo isso traz um dinamismo diferente para Santa Catarina. Mas para o Alto Vale, nós tivemos... O Manuel da Celeste dizia aqui num programa atrás, uma semana atrás, a mesma coisa. Nós tivemos um decrescimento. Foi 1%. 1,01 negativo. Então aí tem que se analisar, fazer uma análise do que aconteceu com a nossa economia local aqui. Eu acho que o Manel acho que não estão se preocupando. As lideranças têm que se preocupar um pouquinho mais com esse momento que não é bom para o Alto Vale. É que não dá para ficar esperando o governo resolver. Então, o que tem que se fazer é ir para frente do negócio. Realmente buscar a solução, buscar relações onde for preciso para fazer negócio. Planejamento disso? É porque assim, tudo se resume. Você faz um produto, você tem algo para vender, tu tem que ter cliente, você tem que ter demanda. Então, tem que buscar, acho que os prefeitos, a associação de municípios, as lideranças dentro das câmaras de vereadores, o empresariado, associações comerciais, começar a discutir onde buscar comércio, onde buscar locais para colocar o produto do Alto Vale. E exigir sim. Esse projeto aí da 470 já está passando de maduro. Mas claro, porque como é que uma indústria grande vai vir para cá se não tem estrada? Quer ver? Fazer uma comparação, né? A reforma da Previdência, se for passar, ela vai gerar uma economia, um aumento do PIB anual. Porque se fala muito, que vamos economizar 1 trilhão, 700 bilhões, 800 bilhões, mas qual é que é o efeito no PIB que ela causa, de fato? É 0,5% ao ano. Mas 0,5% não é nada. Não, mas se vai crescer tu cresce 1,5%. 0,5% do PIB brasileiro atual é coisa de 3,5, 3,6 bilhões de reais. Você com 3,5, você duplica 470. É mais ou menos o custo da 470. Você falava muito no intervalo, até a colocação deixou o Baby arregalou, o Baby ficou assim, meu Deus, eu vi o Baby, pensei que ia cair da cadeira. Essa dívida interna aí, nossa, que assustou muito aí. A dívida pública brasileira, ela já chega a uma casa de perto de 5 trilhões de reais. Se juntar toda a dívida do Estado, toda a dívida, 5 trilhões. Ela começou, de fato, no governo
do Fernando Henrique Cardoso, quando ele substitui inflação por dívida, ele muda a forma de financiar o déficit público. Essa dívida é do Tesouro, não? Porque assim, o déficit público é o problema. E ele já existia lá. Como é que a gente financiava o déficit público? Emitindo moeda. Você mandava o Banco Central emitir moeda, a Casa da Moeda, e você botava a moeda em circulação, pagava as contas do governo com aquilo que faltava. Fora a arrecadação. O Fernando Henrique mudou isso. Nós paramos de emitir moeda e começamos a nos endividar. Isso começou com 60 bilhões lá no governo de Itamar, foi entregue para o Lula com 800 bilhões, foi entregue para a Dilma com 2 trilhões e já está em quase 5 trilhões. É isso que tem que ser cortado, porque 5 trilhões de reais é muito dinheiro. As pessoas não têm noção do que é 5 trilhões, né? Imagina, quer ver o campo do Maracanã. Pallet de 1,80 m, um pallet tem 1 por 1, né? Com 1,80 m de notas de 100 reais. Imagina o campo do Maracanã coberto desses pallets. 5 campos. 5 campos? 5 campos. Bom, lá na Bahia tinha um apartamento que tinha 51 milhões só dentro de um quarto. Mas 50, umas caixas lá do... 51 milhões. Você comentou em off, se a pessoa gastasse 1 milhão dia, né? Levaria 14 anos, não? Se gastar 1 milhão por dia, para gastar 5 trilhões, aproximadamente, que é a dívida, leva aproximadamente 14 mil anos para você gastar 1 milhão por dia. Para ter uma dimensão, porque o brasileiro ouve falar em trilhão, bilhão, e uma soma que não entra na cabeça. Então, assim, 5 campos do Maracanã com pallet de 1,80 m de nota de 100 real. Isso, se gastar 1 milhão de real por dia, leva 14 mil anos. É toda essa nossa civilização atual, humana aí, que nós temos aí. O Raul dizia, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? 14 mil, 4 mil anos antes. A construção civil, em relação ao plano habitacional, enfim, lançado pelo governo aí. O governo vai estar pretendendo lançar em julho, agora também, ainda até o final de julho, um plano habitacional. Não tem recuperação econômica se não passar necessariamente pela construção civil. Ela ativa muitos campos da economia. E ela estagnou. Mas ela teve um pulo muito forte há uns 6, 7 anos atrás. Exato, com a Minha Casa Minha Vida. Está se trazendo de volta Minha Casa Minha Vida com outros parâmetros, até melhores, e também se prevendo financiar imóveis para a classe média, para você dar um impulso também, aí sim, com um projeto de construção. Construção civil é importantíssimo. O ministro Paulo Guedes promete isso para o final de julho. O plano está sendo montado e vai ser lançado. Também é importante, que isso aí já traz um elemento já de estrutura, de uma coisa um pouquinho melhor. Já não é algo que você está dando crédito para as pessoas simplesmente. Claro, vai ter que para financiar a compra, mas você ativa os setores da economia. A construção do imóvel envolve tijolo, tinta, lustre, luz, hidráulica, elétrica, é engenheiro, é peão, é máquina, é caminhão, é tudo. Então, isso aí está sendo montado. Deve sair até final de julho, é mais um. Então, o segundo semestre promete ser bem melhor. Mas eu acredito que o grande impacto realmente para a coisa é a partir da metade de 2020. Então, nós temos que ter a cabeça no lugar para passar essa onda. Seria daqui um ano, daqui um ano. Para a coisa começar a se assentar e realmente ter uma resposta melhor. Assim. Eu estou imaginando, estimado, o jovem que está aí fazendo sua faculdade, ou iniciando uma faculdade, uns terminando, esse campo de trabalho aí com essa crise toda e tudo que está por vir, mesmo que nós vamos sair, a tendência é sair, mas a tendência é demorar. Imagina qual é a perspectiva dessa juventude quando vê você falando isso, é uma coisa interessante e complicada para... Só tem um caminho para o jovem. Estudar muito. Estudar, se capacitar. O emprego básico vai sumir, tá? Isso ele tem que ter na cabeça. Aquele básico, coisas que a gente fazia, o robô vai fazer, o guindaste vai fazer. O emprego básico diz o quê? O cara que carregava, o cara que cavava, o cara que... Isso tudo está acabando. O que vai mandar mesmo é o conhecimento. Então, eles têm o cara tem que ser o bom. Tem que ter conhecimento, tem que estudar muito numa área em que ele possa ter uma função dentro desse novo mercado. O mercado está se transformando. Aquela parte de força, de piso, de fábrica, de chão, isso tudo está desaparecendo. Então não dá para contar muito com aquele emprego que não exige nenhum tipo de conhecimento técnico nem estudo. Você tem que fazer suas faculdades, tem que fazer cursos tecnológicos, fazer cursos técnicos, realmente buscar uma capacidade que vai além da capacidade de força. Você tem que ter a capacidade intelectual. A faculdade é importante, claro, tem que ter faculdade, mas o curso técnico também, ele te projeta para pelo menos ter um emprego mais definido, assim, né? Ele te coloca bem no mercado, mas assim, não se pode pensar em parar de estudar. Ninguém mais para de estudar. O cara que está no mercado, ele estuda e vai estudar até para ele continuar se mantendo útil dentro do mercado. O grande problema hoje, o grande problema do planeta, tá? Não é só do Brasil, não. É uma questão assim, como fazer com que as pessoas tenham renda.
Porque está se produzindo em escala cada vez maior, você tem cada vez mais produto. A China coloca produto no mercado de container, né? E outros países estão indo no mesmo caminho. Quando se fala em Brasil crescer também é colocar produto. Tá, mas quem consome? Se você está tirando o ser humano do processo, cada vez mais robótica, cada vez mais inteligência artificial, o ser humano não é necessário, mas daí tá, mas como é que faz com que... O que você acaba tendo? Hordas de pessoas migrando, tentando entrar a todo modo em países que têm uma visão de prosperidade melhor, porque elas estão atrás de emprego, atrás de renda. Isso só vai ampliar. Isso é um problemaço que nós estamos enfrentando, está se discutindo na ONU, na OEA, como fazer com que as pessoas tenham renda. Para quê? Para elas consumir o produto. Porque se a roda parar, nós entramos numa crise como foi a crise de 2008, como foi a crise de 1929. Que foi o grande craque da Bolsa de Nova York. O que acontece? A economia para. O consumo não atinge o nível necessário para que o produto novo seja feito. Se o produto novo não precisa ser feito porque o outro está no estoque, então tem que ter consumo. E esse é um dos grandes problemas. O Brasil tem a sorte, eu digo, que tem muita coisa por fazer aqui ainda. Então, nesse aspecto. Mas no mundo se discute isso. Como gerar renda. Eu estava vendo um documentário, eu estava voltando de uma posse. E eu parei, tinha uma fila de gente num sopão. E era Globo News, cara. Aí tinha lá... Eu olhei assim, mas onde é que é essa fila? Achei que era na Alemanha, cara. Daí um velho alemão daquele disse, olha, eu não me preocupo. Ele falou exatamente o que tu falou. Porque eu já estou velho, a minha renda já serve para o que eu preciso e eu me viro. Mas o jovem não tem perspectiva. Na Alemanha. Na Alemanha. Esse papo estava rolando na Alemanha. Não era... Mas a pergunta que eu fiz é uma preocupação, né? Porque você vê a juventude e com outro detalhe, mesmo que ele saia da faculdade, fez pós, fez não sei o quê, ele é o cara, quando vai lá no emprego, qual é a experiência? O cara não só estudou, cadê a experiência? Ele não vai ter. Aí é difícil eles colocarem porque o cara não tem experiência. O cara tem que ser o supra-sumo da coisa mesmo para Por isso que o curso técnico já te coloca tendo alguma experiência, tem que começar como trainee, tem que aceitar entrar no processo. Para começar, vai começar por baixo. Também o cara não pode querer entrar por cima, né? Ele tem que começar por baixo. E... O nosso tempo, infelizmente, foi, mas o nosso empresário, ele é muito corajoso, né? Eu sempre digo que... Porque o empresário trabalha 15, 20 dias para o governo. O brasileiro leva 153 dias trabalhando só para pagar imposto. 153. E esse imposto é imposto, né? De goela abaixo. É de goela abaixo. Porque sempre... Porque isso muda todo dia. Todo dia tem coisa nova, não, estimado. E assim, ó, tá no produto, né? Muito não se vê, né? Você paga no consumo mesmo. Então... Aquilo que nós falamos antes. E assim, ó, tu falasse o empresário é corajoso. Não existe nada, em se tratando de dinheiro, que seja mais perigoso, nada que você corre mais risco que abrir uma empresa. Nada, nem a bolsa de valores, que se pensa... O maior risco hoje é abrir uma empresa. Em qualquer lugar. O maior risco é abrir uma empresa. Ali você bota realmente o risco que você pode realmente quebrar, você vai ficar com dívida. Ali o negócio é mais embaixo. Por isso que a gente vê muita coisa que abriu hoje, daqui 3, 4 meses, aquilo lá já fechou, já não está mais A média de vida de uma empresa em Santa Catarina é 19,6 anos. Aos 30, pai e mãe já não têm sucessão, extingue. Há 40 anos, nem 0,5% chega. Puxa. Nem 0,5% chega. E as que passam, daí já são aquelas que se estruturam e começam a ter uma gestão profissional. Há 100 anos, no Brasil, 100 anos, nós temos menos de 150 empresas que chegam a 100 anos. Então, assim, realmente a vida... E, claro, nascem muitas por ano e morrem muitas. Diminuiu um pouco essa mortandade. Claro que com a crise a coisa piorou. Mas os indicadores eram melhores. A questão é que é muito arriscado. Então tem que ter hoje muita técnica, tem que ter muita observação em cima se o esforço que você está fazendo está dando o resultado certo. Porque senão não é um termo assim, ó, não é só fazer o negócio. E hoje, estimado, hoje, o que você, na verdade, tu precisa do dia a dia? Comida, remédio? Porque o cara de mais idade vai precisar de remédio. Então, precisa de comida, remédio, ele precisa pagar a conta da água, da luz. Se tiver um financiamento da casa, o cara tem que pagar, senão eles vão tomar. E pagar a escola, é verdade, a renda hoje... E como diz a música, né, baby? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, assim, aí não tem graça, né? Então, assim, ó, é um indicador de estresse muito violento. O brasileiro, particularmente, com a crise, está submetido a uma pressão muito grande, porque você não vê perspectiva em alguns momentos. Então, nós temos que começar a olhar com outros ares, tentar resolver as coisas, vamos trabalhar mais, vamos pegar as crianças, vamos conversar muito para tentar arrumar o que elas possam fazer, porque as crianças que eu digo, os que já podem trabalhar, né? Porque realmente você tem que fazer um esforço também junto, porque não dá para esperar que venha tudo de cima. E os homens que estão lá no Congresso Nacional, nas Assembleias, Câmaras de Vereadores, enfim, essa classe política do Brasil afora, que acho que
Isso preocupa um pouco, tá? Que assim, às vezes parece que eles não estão nesse mundo. Não é só eles, né? Porque o próprio, com todo respeito ao nosso judiciário, que nós temos gente muito boa, inclusive em Santa Catarina e aqui na nossa região, mas a nível de Brasília, o Supremo Tribunal Federal, isso é um escárnio isso para nós, porque a gente fica com vergonha quase todos os dias. Essas indicações políticas, infelizmente, né? Eles não estão botando uma variável aí. Isso tem um limite, tá? Então é bom abrir o olho, porque assim, o povo vai até um limite. Tem limite, né? Tem limite, isso aí. Hoje eu escutava um analista falando, porque assim, as coisas vão, o povo aceita até um certo ponto. Tá todo mundo, muita gente sem perspectiva, muita gente. Tem que olhar com muita atenção, com carinho, para tentar amenizar esse processo, tem que ter... Porque senão, isso na frente pode acontecer um fenômeno bem radical e ruim. Tem que ficar atento. Isso na história, se você for na história, não seria a primeira vez. Então, esses descasos, parece que os caras não estão nesse mundo, né? Parece que eles estão no outro mundo. Isso tem que olhar com carinho, porque a resposta pode... Porque, sabe o que aconteceu? A classe média, ela tinha a perspectiva que um dia ela ia poder ser rica. Olha o que eu vou falar, uma questão de... É juntar o pink e o cérebro, né? O que acontece? Ele está começando a ver que não vai acontecer. E tu tens aquela classe que está um pouco alijada, ele não consegue entender muito do que está acontecendo. Então, ele acha que é a condição dele mesmo. Se o cara que percebeu que não vai para cima resolver juntar a galera de baixo e dizer, ó, vamos dar um fim, aí ele junta o cérebro com aquele que tem a coragem. Que foi o que aconteceu no crime organizado. Isso eles têm que prestar atenção. Aí pode dar uma lambança. Bem grande. Bem grande. Porque daí tu vai pegar gente intelectualizada, que está por aqui e que viu que, ó, a minha perspectiva zerou e vai juntar o cara que tá lá, que não entende muito, mas que se tiver alguém que diga, ó, tá acontecendo isso, ele tem coragem, tem força... Vamos junto. Ele vai junto, ele aperta o gatilho, entendeu? Não tem a história do crime organizado, juntou o ladrão de galinha com o preso político, um cara que tem inteligência. Você juntou ali, você criou um cérebro dentro de um sistema de crime. Isso pode acontecer também com uma massa popular. Na história temos várias situações em que aconteceu. E no Brasil tem isso. E no planeta pode acontecer isso porque é aquela história. A classe média achava que poderia ascender. E a renda está concentrando cada vez mais. Na mão de poucos milionários. Estimado, queria agradecer muito a presença do Estimado aqui. Você sabe que você sempre tem portas abertas aqui na RBA, porque você vem no jornalismo, vem comentar, mas eu na boca fazia 5 anos que você não vinha aqui. 5 anos. Estava com saudade. 2014, e fazia tempo e a Nani dizia, Marcos Cardoso, Neri. É o Marquinho mesmo que está aqui. Marquinho é o nosso estimado, nosso comentarista da economia, conhece muito. E eu estou aqui com a minha água benta, porque você ficou com a voz um pouco, né? Em virtude de cantar muito, e muita aula, muita palestra, para que você... Eu sei que a inteligência, a serenidade você vai continuar tendo. Mas você precisa de saúde. E para ter saúde, sempre o que vem lá de cima, aquela coisa maravilhosa do arquiteto do universo, essa água benta que ajuda a nos dar proteção a você, sua família, seus amigos, a nossa equipe aqui, a RBA TV. E eu queria que você cantasse no final, encerrando uma música. Eu queria 2 músicas, o hino do Ouro Verde lá do... Mas não vai dar, mas pelo menos aquela que você tanto gosta, que é o Pink Floyd, né? Vou tocar então. Puxa uma do Pink Floyd, você, o Baby acompanha. O Baby vai me acompanhar, né? Para dar uma... Obrigado, né, Marquinhos? Obrigado, Neri. Que Deus te dê toda a saúde do mundo. Vamos lá. Então... So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field to the cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did you get you trade your riddles for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold, cold
comfort for change. Did you exchange a walk apart in a war?